temos uma pequena compreensão ainda. Mas, com o transcorrer da nossa evolução moral e espiritual, nós vamos ter um maior entendimento das parábolas de Jesus. Mas hoje, então, especialmente, nós vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano. Jesus, quando falava, todas as palavras que ele dizia tinham significado. Quando ele disse bom samaritano, ele já estava dando uma lição para aquele doutor da lei, que lhe perguntou o que é o meu próximo. Nós vamos ver essa parábola agora. Mas o doutor da lei, que era um judeu considerado sábio na época, ele fez essa pergunta para Jesus, para, assim, vamos dizer, para deixar Jesus numa saia justa. Mas Jesus, com a sua sabedoria imensa, se saía sempre muito bem. E usou, então, o bom samaritano para explicar, queridos, o que é caridade. Em resumo, a parábola do bom samaritano vai me falar sobre caridade. Caridade material e caridade moral. E Jesus falou do bom samaritano. Por que será que ele falou do bom samaritano para falar sobre caridade? Por que ele usou a palavra bom? Ele podia ter dito só a parábola do samaritano, história do samaritano. Mas não, ele falou história do bom samaritano. Por quê, meus amigos? O samaritano, naquela época, eram moradores da cidade de Samaria. E eles eram tidos pelos judeus como um povo herético, um povo contrário às leis da igreja. Por isso, Jesus usou ele. E usou ainda a palavra bom para dizer que nós não temos que ter preconceitos. Porque entre todos os povos, entre todas as comunidades, existem os bons e os menos bons. Em qualquer lugar. Em todos os lugares onde nós estivermos, em todas as cidades, vão ter aquelas pessoas boas e as menos boas. Então, nós temos que nos libertar dos preconceitos, porque nós costumamos taxar a população. Aquela população é má. Não, existem sempre os bons e os nem tão bons. E foi isso que Jesus quis clarear aqui nessa lição, dizendo que também existe o bom samaritano. Mas vamos ver o que diz nessa parábola. Jesus estava conversando com um doutor da lei, como falamos, que era um judeu considerado sábio. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna, ele queria saber a felicidade plena. De que forma ele tinha que agir para conseguir a felicidade plena? Aí respondeu Jesus: que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Jesus perguntou. E aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. É a primeira de Deus. Aí o Jesus disse a ele: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Quer dizer, age assim, ama a Deus, ama a ti mesmo e ama ao teu próximo e serás feliz. Mas aí o doutor da lei, querendo parecer que era justo, ele disse a Jesus: quem é o meu próximo? Fez essa pergunta.
Se perguntassem para nós agora, quem é o meu próximo? O que nós respondemos? O meu próximo é aquele que está mais necessitado de mim. Seja com problemas morais, seja com problemas materiais, seja com o meu abraço, seja com a minha oração. Então, o meu próximo, muitas vezes, é o meu familiar, que está ali do meu ladinho, e que eu não enxergo, eu não vejo, eu não lhe dou atenção, e ele é o meu próximo. Mas vejamos o que Jesus respondeu. Aí é que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Aí Jesus diz assim, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, caiu no poder de salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o sem morto. Então, Jesus está se referindo aqui à parte material e à parte espiritual, porque tudo que Jesus dizia tinha lógica, como nós sabemos no início. Então, aqui, ele quer dizer que este homem tinha sido roubado, tinha sido machucado e estava semi-morto, com grandes ferimentos à beira da estrada. Mas, queridos, nós também podemos entender que Jesus nos fala aqui também da caridade moral, porque ele diz assim, é isso aqui que está em vermelho, o homem que descia de Jerusalém a Jericó, tudo tinha um fundamento para gente. Descia de Jerusalém. Jerusalém, na época, era considerada uma cidade sagrada, uma cidade santa, como ainda hoje. Então, ele fala que ele saía de Jerusalém, daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus, ia a Jericó. Descia. Por que descia? Porque Jericó é uma cidade que foi, segundo a Bíblia, isso está na Bíblia, é uma cidade que foi amaldiçoada por Josué quando seu filho primogênito morreu. Ele amaldiçoou essa cidade, Jericó. Então, era tida pela população como uma cidade maldita, uma cidade que não era de Deus. Então, vejamos que Jesus, para contar essa parábola, ele usa disso também, que esse homem saiu de Jerusalém, saiu daquilo que era santo, que era puro, e foi para o que era não puro, o que era desamor. Ele saiu do amor para o desamor. Quantas vezes nós somos este homem? Quantas vezes nós deixamos o que é bom, o que é amor, e descemos para o desamor, para aquilo que não é bom. E somos salteados. Quem é que nos salteia neste momento? A raiva, o ódio, a mágoa, a vingança, o desamor. Então vejamos que Jesus usou também a caridade material, porque este homem que pode ser nós, que pode ser aquele que está do nosso lado, tantas vezes ele sai do que é bom, assim como nós deixamos de fazer o que é certo e nos enganamos ainda. E aí, esses sentimentos inferiores é que ficam dentro de nós. E muitas vezes nós ficamos sim semi-mortos, espiritualmente falando, porque nós deixamos o que é bom para aquilo que é. Tantas vezes a gente faz assim. Então, isso que Jesus quis nos dizer aqui também. Vejamos como ele aproveitou todos os seus discursos, vamos dizer assim, para nos ensinar. Então, ele se refere aqui à caridade material e à caridade moral. Aí ele continua dizendo que, em seguida, o sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Por que Jesus disse descendo? Porque ele estava saindo também do que era amor para o desamor. Porque ele passou pela pessoa que estava necessitada e não parou.
Ele passou e seguiu adiante. Ele estava agindo com caridade. Ele estava agindo como uma pessoa de bem, como um homem bom. Não. E ele tinha conhecimento dos ensinos de Jesus? Tinha, mas não praticava. Então, Jesus diz que ele também estava descendo. Passou e seguiu adiante. Um levita, que era da tribo de Levi, que também veio àquele lugar, tendo observado, também passou igualmente adiante. Olhou, fez que não viu. Mas, vejam bem, como Jesus aqui quis mostrar a importância de nós amarmos a Deus. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tomado de compaixão. Então, este, que era tido por eles como uma pessoa má, esse foi o que parou. Foi aquele que prestou socorro. Prestou socorro, não é neste momento, o socorro não virá. Aproximou-se dele, então, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. As pensar é limpar, higienizar. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria. No dia seguinte, este mesmo samaritano tirou 2 denários do bolso e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei ao regressar. Aqui, amigos, também Jesus nos dá mais uma lição. Porque essa pessoa, esse samaritano, Jesus mostra aqui que ele trabalhava, que ele tinha compromisso, que ele tinha que continuar o seu dever. Mas, assim mesmo, ele parou, ele ajudou, ele levou para uma hospedaria e pediu que cuidasse dele. Então, aqui Jesus quer nos dizer que nós não temos que esperar para fazer a caridade quando nós estivermos aposentados, quando nós não tivermos mais que trabalhar para ganhar financeiramente. Quando nós tivermos todo o tempo do mundo, quando nós estivermos dispostos a fazer a caridade. Aqui Jesus nos ensina ao contrário, que nós precisamos fazer a caridade sempre, porque a caridade nós podemos fazer de muitas maneiras, como oração, um sorriso, o perdão daquela ofensa, compreender aquela pessoa, com as suas dificuldades, como nós também temos, com as suas inferioridades, como nós também temos. Então, aqui Jesus nos diz isso. Então, ele falou para nós da caridade material e da caridade moral nessa parábola. E aí ele pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E aí ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Então vai, disse Jesus, e faça o mesmo. Então essa bela parábola nos ensina a importância da caridade. Caridade é amor em ação. É nos dedicar ao nosso próximo. É dedicar o nosso tempo. É dedicar coisas materiais, se nós temos, e o outro está necessitando. É como falamos, é o abraço, é o sorriso. Tem tanta gente precisando de nós. Então aqui Jesus nos ensina o nosso dever de fazermos a caridade. E o nosso próximo é aquele que está mais necessitado. Então o bom samaritano é aquele que ergue o outro, se doa pelo outro, sem crítica, sem preconceito, mas com indulgência e praticando a caridade material e a caridade moral, sem preconceito, amigos. O samaritano, quando parou, ele não perguntou para aquele homem que sobrenome ele tinha.
qual era a sua profissão, de onde ele vinha, qual era a sua cidade, que berço ele tinha. Não importava. Ele só se preocupou que era um ser humano necessitado. Não importa o nome, não importa a profissão, importa que é um ser humano e precisa de nós. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades que temos de fazer a caridade. Nós temos que rogar a Deus que nos dê oportunidade de nós sermos bons, de nós demonstrarmos quem é o nosso próximo. E como falamos antes, muitas vezes nós criticamos, a gente dá, mas critica. Não estamos sendo caridosos. Muitas vezes nós vamos dizer palavras de carinho para a pessoa, mas depois nós estamos usando de preconceito, nós vamos falar mal daquela pessoa, nós vamos criticar. Perdemos tudo aquilo que a gente fez. Nós temos que doar, nós temos que dar a nossa atenção, o nosso carinho para aquela pessoa que nós achamos que necessita. Depois, se ela não usar bem, não é mais o nosso problema. O problema daí é dela. Aquela pessoa que nós vamos pedir que ela nos perdoe de algum erro, é verdade. Se ela não quiser nos perdoar, o problema não é mais nosso. Nós pedimos perdão. Nós falamos que nós erramos. Nós gostaríamos de ser que tivesse compreensão conosco. Se ela não quiser fazer isso, não é nosso problema. Mas o nosso dever é de pedir perdão, de pedir desculpa. E de desculpar aqueles que nos machucam, que nos perdoam, que nos fazem mal. Isso é caridade. Então, a caridade, ela envolve muito. Ela é o topo dos ensinamentos de Jesus, porque é amor em ação. Eu não posso dizer que eu sou caridosa se eu não falo como uma pessoa porque ela me fez algo que eu não gostei. Eu não posso dizer que eu sou caridosa se eu não tenho paciência com o meu familiar. Se eu não ouço a pessoa que mora comigo, meu marido, meu filho, minha esposa, porque eu não tenho tempo nunca. Isso é não ser caridoso. Então, a caridade, amigos, começa dentro de nós, dentro do nosso lar, pertinho de nós. Quantas vezes nós temos que ter paciência, tolerância com o nosso familiar? Compreensão com as suas faltas. Isso tudo é caridade. Então, a caridade não é só um material, ela é moral. E essa é a mais difícil de fazer. A caridade moral é a mais difícil de fazer. Porque a caridade material, muitas vezes a gente dá aquilo que nem precisa mais. É mais fácil. Agora, a caridade moral exige a nossa transformação interior. Por isso ela é mais difícil. Mas ela tem um grande valor. E esse é o trabalho que nós precisamos fazer, cada um de nós, conosco mesmo. Essa história, a visita de Jesus, ela está na Revista Espírita Reformadora. É uma revista editada pela Federação Espírita Brasileira e ela é do mês de fevereiro de 2024. Eu vou fazer um resumo assim, da história para a gente ver se nós recebemos a visita de Jesus. Então, essa história, o autor conta, que é uma história verídica, de uma família que morava na Rússia. E por motivos que ele não cita, morava então antes um casal com seus 2 filhos. Ele estava trabalhando ali na sua casa e ela na vida doméstica. E por razões que ele não fala, morreu a esposa e os 2 filhos. E ele ficou sozinho, chamava-se Marco. E Marco, como nós todos imaginamos, como é que ele estava se sentindo? Muita revolta, muita tristeza.
uma grande solidão, uma depressão. Mas ele ia remando naquela sua vida, sozinho, triste, inconformável. Certo dia, ele recebeu a visita de um amigo dele. Este amigo foi realmente para dar um suporte, para dar um carinho, para conversar um pouco com o Maicon. Conversou, passou a tarde com ele, conversou muito, mas viu que ele não estava conseguindo animar o Maicon. Nada do que ele dizia era motivo para ele se alegrar. Mas aí o amigo pensou, ele convidou ele para orar e disse, não queria, não queria nada, convidou ele não queria. Então o amigo disse assim, eu vou te orientar, vou te aconselhar que tu leia o Evangelho. Ah, nem tem Evangelho, disse o Maicon, não vou ler nada. Disse, não, mas é muito bom. Compre o Evangelho se tu não tens. Vai lendo um trechinho por semana. Vai dando uma pensada naquilo que tu lês. Tenta analisar. Vai te fazer muito bem. Mas o Maicon não quis saber do momento. Mas quando o amigo foi embora, no dia seguinte, ele começou a pensar, o que será esse Evangelho? Né? Ele me manda ler um pouquinho por semana. E saiu e foi providenciar um exemplar. Aí chegou em casa, olhou e se interessou. Leu um trecho, achou muito bom. E aí começou a ler todos os dias, em vez de ler uma vez por semana. O Maicon lia o Evangelho todos os dias, um trechinho, pensava. E aquilo foi deixando, colocando ele para cima. Ele foi compreendendo o porquê, ele foi compreendendo a situação que ele estava vivendo, que não adiantava nada, aquele desespero, aquele sofrimento, que ele precisava elevar o pensamento. E assim foi passando os dias. E um dia, quando o Maicon leu o Evangelho, fechou o Evangelho, ele ouviu uma voz que disse, Maicon, amanhã Jesus virá te visitar. Ué, quem é essa voz? Olhou, procurou, não viu ninguém. Ficou até com medo, preocupado. Aí, se preparando para deitar, novamente ele ouviu uma voz que dizia, Maicon, amanhã Jesus virá te visitar. Bom, foi dormir, meio assustado, mas dormiu bem. De manhã, quando ele levantou, ele pensou, bom, vou limpar a casa, vou fazer uma comidinha boa, para que Jesus venha mesmo, né? Conforme eu ouvi ontem de noite. E levantou até animado, disposto, limpou a casa, organizou tudo, fez uma sopinha, um bom café e foi para a sua sapataria do lado da casa. Se batesse na porta, ele ouviu. Naquelas 10 horas da manhã, bateram na porta. O Maicon ficou feliz da vida. E Jesus veio mesmo. E foi abrir a porta. Mas quando ele abriu a porta, era um amigo dele, era uma pessoa que já era aposentada e que ela trabalhava para reforçar seu dinheiro, limpando a neve na frente das casas. E esse amigo estava aí para limpar a neve da frente da casa. Aí Maicon disse, pode entrar, vem, vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho. Aí o amigo entrou, conversaram, ele deu café, deu sopa, enquanto isso esse amigo secou a roupa, né, no fogão, na lareira que ele tinha, e contente e bem alimentado, dormiu. E Maicon, e quando esse amigo estava ali, como ele tinha assim amizade com ele, ele disse, sabe que eu ouvi ontem uma voz que me disse que Jesus vem me visitar hoje. O que tu acha? Será que Jesus pode vir mesmo? Aí o amigo disse, olha, acho que não, né? Acho que Jesus não veio te visitar. Mas se por acaso ele escolher alguém para visitar, tu pode ser um escolhido realmente, porque tu és uma pessoa muito boa, Maicon. Mas eu acho que não, em todos os casos, espera.
E ele aí foi para o trabalho. Quando eram 14 horas da tarde, novamente bateram na porta. Ai, eu fui feliz. Agora sim é Jesus. Novamente ninguém vinha, né? Nunca. Ninguém visitava ele. Aí ele foi abrir a porta. Não era Jesus. Era uma moça que estava com o filho no colo, que estava andando, procurando um lugar para ela ficar. O filho estava mal agasalhado, ela também. Aí ela convidou, Michael convidou essa moça para entrar. Ela meio sorrateira, né? Mas entrou. Entrou. Aí ele disse que faria para a criança a mesma comidinha que ele fazia para os filhos. E aí ele fez mingau para a criança, deu uma sopa quente que ele tinha para ela, deu roupa, porque ele ainda tinha a roupa da esposa, a roupa dos filhinhos, e conversaram e ela foi embora, também feliz, também alimentada, também agasalhada. E Michael voltou para o trabalho, chateado que Jesus não tinha vindo. Aí, pelas 16 horas, ele viu alguém se movimentar na frente da casa, uma batidinha suave. Aí ele, de novo, foi feliz para ver se era Jesus que estava. Mas não era Jesus. Era uma pessoa que colhia gravetos para fazer o sufoco do filho e bateu com um dos gravetos na parede da casa do Michael. E ele achou que ela estava lá. Mas ele também colocou essa pessoa dentro de casa, também alimentou, também conversou com ela, animou, ele animou, porque ele estava lendo o Evangelho, né? Então ele tinha palavras para dizer, ele sabia tocar o coraçãozinho. E aí ele falou, animou essa pessoa, deu roupa também, e ela foi. E aí, finalzinho da tarde, escureceu, Jesus não veio, mas Michael se sentia feliz. Ele não estava mais com aquela solidão, ele não estava mais com aquela depressão, ele estava sentindo um entusiasmo dentro dele, que ele nem compreendia o que era. Aí ele sentou para ler o Evangelho. Mas nesse dia, ele não leu do começo ao fim como ele estava lendo numa sequência. Naquele dia deu vontade dele de abrir uma casa. E ele abriu a casa. Que lição, Michael? Leu. Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me agasalhaste. Eu era um estranho em tua casa e me acolheste. Em verdade vos digo, tudo o que fizerdes por um destes pequeninos é a mim que eu fazeis. Essas foram as palavras de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 35 a 40. E aí o que aconteceu? Michael entendeu que por 3 vezes Jesus tinha vindo visitá-lo. Ele compreendeu que ele tinha sim recebido a visita de Jesus. E que bom que ele recebeu a todos com aquele carinho, com aquele entusiasmo, com aquele amor. Não perguntou o nome, não perguntou de onde vinham, não perguntou o que faziam. Simplesmente naquele momento eles eram necessitados. E ele amou. Amigos queridos, será que nós estamos recebendo algumas vezes a visita de Jesus? Será que nós estamos acolhendo como se fosse Jesus? Porque é assim que Jesus fala conosco. É através dos outros. Deus fala com as criaturas através das criaturas. Nós é que temos que entender. Jesus não vem falar, mas ele manda alguém. Um intermediário. Mas nós temos que estar abertos. Nós temos que conhecer o Senhor. E aí nós vamos ser próximos de todo aquele que necessita de nós. Aí nós vamos compreender aquela pessoa que necessita de nós.
Madre Teresa de Calcutá foi um grande exemplo de caridade, de bondade. Ela abraçava os leprosos. Um dia um repórter perguntou para ela, por $1 milhão, tu darias banho no leproso? E qual foi a resposta dela? Por $1 milhão, não. Mas por amor, sim. Quanta lição, gente. Quanta lição. Então, o que vale não é o que nós damos, é como nós damos. A forma que nós damos. Não é jogar aquela moeda com descaso, com arrogância, com prepotência. Isso não é caridade. Caridade é fazer a doação, seja material, seja moral, com carinho, nos colocando no lugar. Ele é o nosso próximo. Poderia ser nós ali. Será que na próxima existência não seremos nós? Vamos precisar dos outros. Então vamos aproveitar agora a oportunidade que nós temos. Essa existência que nós temos, ela não terminou ainda. Então nós temos a oportunidade de fazer o bem ainda. Aproveitar esse tempo que nós temos e sermos caridosos. Porque é isso que Deus quer de nós. Voltando para a Madre Teresa de Calcutá, uma vez ela viu que os familiares tinham colocado no lixo uma mulher leprosa. Porque era assim que acontecia. Não havia medicação. Quem tinha lepra era considerado morto já, porque não tinha cura. E ainda, além de tudo, passava para os outros. Então, a pessoa que tinha lepra, ela era descartada da família. Infelizmente, era isso. E essa pessoa, essa mulher, foi também descartada da sua família. E Madre Teresa viu e pegou essa pessoa e foi começando a limpar os seus ferimentos, foi ajudando, e aí a pessoa disse, não, por favor, não, porque tu estás te prejudicando, eu não quero isso. Não se aproxima de mim. E ela continuou a dizer, eu vou ficar. Mas por que tu vais ficar aqui? Por que tu vais me ajudar? Porque Deus está me mandando eu ficar aqui contigo. E aí a moça ficou sem palavras, ela disse, mas que Deus é esse? Eu quero acreditar nesse Deus que te pede para te me ajudar, e eu uma leprosa que eu vou te contaminar. Que eu quero acreditar nesse teu Deus. Que Deus é esse? E qual foi a resposta da Madre Teresa? Meu Deus é você. Porque é isso, meus amigos. O nosso Deus se mostra para as pessoas, para nós. Deus fala com as criaturas através das criaturas. Então a caridade está ao alcance de todos nós. Todos. Não tem condições de fazer caridade material, tem condições de fazer caridade moral. E quem não pode orar por alguém? Aquela pessoa está necessitada. Vamos orar. Aquela pessoa me ofendeu hoje. Vamos orar por ela. É caridade. Ah, mas não consigo. Ah, pode até ser que no dia que a pessoa nos magoou, nos ofendeu, a gente não consiga mesmo. Porque a gente ainda temos todas as nossas dificuldades. Mas vamos tentando, todos os dias, orar por aquela pessoa. Imaginar Jesus envolvendo aquela pessoa com muita luz. Imaginemos isso. Vamos imaginar também nós entregando uma flor para aquela pessoa. Muitas vezes a gente não consegue no começo, nas primeiras tentativas mentais, entregar a flor. Porque nós temos raiva também, né? Mas depois, no passar dos dias, nós vamos conseguir. E isso é caridade. Porque está desfazendo aquela nuvem, aquela energia negativa que nós largamos e que a pessoa largou. Quando nós desejamos o bem da pessoa, nós estamos
mandando energias positivas. E essa energia positiva chega na pessoa, essa energia boa, e volta. Então, nós também somos beneficiados. Sempre que nós praticarmos a caridade, seja da forma que for, nós também somos beneficiados. E esse dia uma pessoa me disse assim, mas nós somos egoístas, porque a gente faz a caridade esperando o retorno. Ainda somos. Fazer o quê? Nós temos ainda essa inferioridade do egoísmo dentro de nós. Mas já o passo que nós damos de fazer o bem, muitas vezes nos deixando de lado, começa aí a desfazer esse orgulho do egoísmo. Porque para nós deixarmos o egoísmo, nós temos que pensar antes no outro. Né? Aí a gente devagarinho vai deixando esse egoísmo. Mas isso nós temos só que ir praticando. Ninguém vai sair daqui hoje deixando de ser egoísta. Mas nós vamos procurar trabalhar o nosso egoísmo. Aquela pessoa está precisando de mim, que eu vou cuidar dela hoje, eu vou deixar os meus afazeres e eu vou cuidar dela. Isso é caridade. Porque eu estou deixando de mim para pensar no outro. E todos nós conseguimos fazer isso. Todos temos condições, mas nós temos que trabalhar. Então vamos aproveitar que nós estamos ainda encarnados. Essa é a nossa melhor existência. Por que é a melhor? Porque não terminou. Nós podemos ainda aproveitar e fazer o bem, e começar a ser bom, e botar o amor em ação, que é a caridade. Então é isso, queridos, da nossa noite. Agora, passo para ti, a palavra. Obrigada por terem ouvido.